Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio da série Refletindo o Enem 2019 Matemática. No episódio de hoje vamos falar sobre análise combinatória. Então vou apresentar os princípios básicos e mostrar como que foi aplicado e cobrado no Enem 2019 os conceitos de combinatória. Todo ano aparecem questões de combinatória, contagem de modo geral e probabilidade no Enem. Então, esse episódio combinatória, o episódio que vem vamos falar um pouquinho de probabilidade. E aí, eu vou sempre lembrá-los, 10 episódios já realizados, muito assunto já discutido. Nós sabemos que o Enem tem 45 testes, cada teste conta muito, é uma prova muito importante. Então, quem não assistiu ainda, vá lá, assista os demais episódios, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe algum comentário caso queira, que será respondido com toda certeza e com todo carinho. E agora vamos fazer um resumo do assunto de combinatória que foi cobrado no Enem 2019. Muito bem, análise combinatória é um curso grande, né, bem completo, mas caiu no Enem basicamente essas ideias aqui. Então vamos fazer a introdução assim, ó. Preciso saber os princípios fundamentais e aí eu vou separar dois princípios. Tem o princípio fundamental da contagem, que é o multiplicativo, que é o que mais aparece, mas tem também o princípio aditivo e a diferença entre os dois é muito fácil de perceber, porque veja, imagine esse exemplo aqui. A pessoa vai se vestir, ela tem 4 saias, cores diferentes, modelos diferentes, né, enfim, e ela tem 6 calças com modelos diferentes ou cores diferentes. Então são 6 saias diferentes, 4 saias diferentes, 6 calças diferentes. Muito bem, e ela quer vestir a parte de baixo. De quantas maneiras ela pode fazer isso? Vocês concordam que é intuitivo pensar que ela vai vestir ou a saia ou a calça? Não é normal colocar a saia e a calça juntas, embora seja possível também. Mas aqui não. Aqui ela ou veste a saia ou veste a calça. Então veja, quantas opções ela tem para escolher se ela for de saia? Ela tem 4. Ou mais princípio aditivo. Toda vez que é ou, a gente vai somar. Ela pode escolher uma das 6 calças, então ela tem mais 6 opções. Quando ela olha no guarda-roupa, então ela olha e fala, bom, eu tenho 10 opções diferentes para escolher essa peça que eu vou colocar por baixo, a parte de baixo do corpo. Então eu tenho 10 possibilidades, fácil assim, é o princípio aditivo. Então tem que ficar bem claro que aqui é uma coisa ou a outra, apenas uma das duas. Agora, no princípio multiplicativo, que vai ser o princípio fundamental da contagem, que diz basicamente assim, se eu tenho N maneiras de fazer um evento e M de fazer o outro, fazer um e o outro, os dois, eu só multiplico. Por exemplo, eu tenho 4 maneiras para escolher a saia, a parte de baixo aí que vai ser vestida. Ok. E eu tenho 6 maneiras diferentes para escolher a blusa. E eu quero me vestir agora, então a pessoa quer vestir, ela quer colocar a parte de baixo e a parte de cima. Então, essa pessoa aqui, ela vai ter 4 opções para realizar o evento escolha da saia. E vezes 6 opções para escolher a blusa. Porque ela pode colocar saia 1 com blusa 1, saia 1 com blusa 2, até saia 1 com blusa 6. Depois saia 2 com blusa 1, saia 2, assim por diante. Ou seja, ela terá ao todo 24 maneiras diferentes de fazer as combinações entre a saia que ela vai vestir e a blusa que ela vai vestir. Aqui é multiplicação porque eu realizarei um evento e o outro, ambos. E aí multiplica, dá 24 possibilidades. É só fazer um diagrama que você visualiza essas 24. Muito bem. E o que mais é importante? Dentro da ideia de princípio multiplicativo, dá para inserir a ideia de permutação simples. Permutar é trocar de posição, todas as posições possíveis. Então, por exemplo, ó, eu quero colocar 5 pessoas em fila. Então, são as pessoas, por exemplo, A, B, C. Então, eu posso formar uma fila assim, A, B, C, D, E, né? As 5 pessoas. Mas se eu trocar, por exemplo, 2
2 pessoas de lugar, 3 pessoas de lugar, enfim. Se eu fizer qualquer troca de lugar aqui, por exemplo, A, B, C, aí eu troco o E e o D de lugar. Isso daqui é uma nova fila, né? Porque quem está observando consegue perceber que essa fila é diferente dessa. Porque fila é em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, conforme a quantidade. Então a pergunta que cabe aqui para ensinar a permutação simples é: de quantas maneiras diferentes eu posso formar uma fila com as 5 pessoas? As 5 estarão na fila. E aí a gente pode usar uma ideia assim, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, 5 posições na fila. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí veja, vamos separar esse exercício em 5 eventos. Eu vou escolher o primeiro cara da fila, então vamos escolher quem vai aqui. Depois eu vou escolher quem vai no segundo, quem vai no terceiro, quem vai no quarto e quem vai no quinto. Muito bem. Usando o princípio multiplicativo, por que o multiplicativo? Porque eu vou escolher um e o outro e todos. Tem que escolher todos e não apenas um deles. Então vamos lá. Quantas opções eu tenho para escolher quem vai no primeiro lugar da fila? 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções. E vezes. Se eu já coloquei os 5 aqui, significa que eu escolhi algum deles. Qual foi? Não sei ao certo. Tanto faz, qualquer um. Alguém foi aqui, só para ilustrar, suponha que foi o B. Agora, no segundo evento, escolher a segunda posição da fila, quem vai ficar na segunda posição da fila, eu não tenho mais 5. Eu já escolhi uma, eu tenho 4 possibilidades. E assim por diante. Escolheu alguém, suponha que escolheu E, por exemplo. Agora eu tenho 3 possibilidades. Suponha que escolheu C, eu tenho 2 possibilidades. Suponha que escolheu A, eu tenho uma possibilidade. Reparem que isso aqui, na verdade, eu estou todas as possibilidades. Por exemplo, se aqui foi o A, aqui não poderia mais ser o A, por isso que é 4. Mas aqui, de repente, poderia ter sido o B. E esse 4 indicaria todos menos o B. Não sei se você percebe, eu tenho todas as possibilidades que existem aqui. É só multiplicar. Muito bem. E 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a matemática escolheu como símbolo para representar isso uma exclamaçãozinha assim, que é o tal do fatorial. Fatorial, então, de 5 é, na verdade, a permutação simples de 5. O que é permutação simples? É a permutação entre objetos diferentes. Ou seja, toda troca de lugar gera uma fila nova, uma sequência ordenada nova. Isso é permutação simples, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu quero então formar uma fila com n pessoas, permutação de n, que é n fatorial, que significa n vezes n menos 1 vezes n menos 2, vai diminuindo de 1 em 1 até vezes 1. É fácil perceber que o n não vai poder ser negativo, vai ter que ser natural, inclusive o zero. E aí, vale deixar registrado aqui que 0 fatorial é igual a 1. Afinal de contas, se eu não tiver pessoa alguma e quiser formar uma fila sem usar ninguém, né, porque eu não tenho pessoa alguma, eu tenho uma opção, que é a opção de não tem nada lá. Isso é uma opção. Então, 0 fatorial fica definido como 1, guarda isso como regrinha. E para terminar, o que apareceu no Enem 2019? Combinação simples. E aí assim, eu não vou entrar aqui nos méritos de como chega na fórmula, qual que é toda a ideia lógica dessa fórmula. Isso dependeria de um curso completo de análise combinatória para entender bem, né, e ter uma melhor aplicação. Mas eu vou te explicar pelo menos o seguinte: combinação simples conta o quê? E aí é fácil, ó. Toda vez que você precisar escolher, por exemplo, 5 pessoas de 20 disponíveis, eu só vou escolher as pessoas para formar um grupo. E aí, quantas opções eu tenho? Repare que se eu pegar a pessoa A, B, C, D, E, ou em outra ordem, C, D, B, A, enfim, as mesmas 5, a escolha é a mesma. Então, combinação simples, ela conta cada grupo escolhido uma única vez. Ela conta uma única vez esse grupo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas e quero escolher, sei lá, 3,
De quantas maneiras eu posso fazer isso? Eu só quero escolher as pessoas, não tem nenhum comando a mais do tipo e colocá-las em fila. Não, eu só vou escolher as pessoas. Então isso se conta por combinação de 10, escolhe 3. Normalmente a maior parte das pessoas escreve assim, mas pode aparecer, aparece por aí, no Enem, inclusive, vocês vão ver que apareceu assim, ó, 10 a 3, ou até na forma de número binomial, 10 tomado a 3, porque todas essas escritas têm a mesma fórmula. Como que se calcula isso? Se calcula assim, ó, 10 fatorial por, que é o maior fatorial, mistura todo mundo, e tira, dividindo assim, ó, 3 fatorial, são quantos eu escolhi, e 10 menos 3 fatorial. Então fica registrado que se eu tenho N pessoas e quero escolher cada dessas pessoas para formar um grupo, eu tenho N fatorial por K fatorial vezes N menos K fatorial maneiras de escolher esse grupo. Se por um acaso alguém quiser que esse grupo agora escolhido forme uma fila, aí é só eu pegar a combinação que eu já tenho e multiplicar pelo fatorial, pois é o fatorial que coloca em ordem, que forma fila, e aí só por curiosidade, chamam isso de arranjo, que nós não vamos entrar aqui porque não aparece no Enem 2019. Então é isso, nós vamos resolver as duas questões que apareceram, a primeira na folha e a segunda aqui na lousa. Vamos resolver os testes. Então começamos aqui com a questão 137, que trouxe o assunto de análise combinatória, dizendo o seguinte: uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, aí vamos lá, importante, ó, 4 são pintados na cor vermelha, então tem 4 vagõezinhos vermelhos, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figurinha. Ok, a figura está aí, ó. Então veja, 12 vagões, numerados de 1 a 12, ok, essas são as cores que eu tenho que pintar nas devidas quantidades. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por. Aqui vale primeiro você entender o seguinte: se eu, por exemplo, escolher o 1, o 4, o 8 e o 12 para pintar de vermelho, que são os 4 de vermelho, por exemplo, você tem que entender que escolher o 1, o 4, o 8 e o 12, escolher o 8, o 12, o 1 e o 4, ou qualquer outra ordem que eu escolho esses mesmos 4, eu estou pintando-os de vermelho. Para te dizer assim, não faz diferença se eu começar pintando o 1 de vermelho, depois o 4, depois o 8, depois o 12, ou primeiro o 8, depois o 12, depois o 4, depois o 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada quarteto, cada 4 grupinhos que eu escolhi para pintar da cor vermelha, eu devo contá-los uma única vez. E para fazer isso, a gente faz simplesmente uma combinação dos 12 vagões que tem, vou escrever igual o Enem nas alternativas, ó, 12 vagões que tem, escolher 4. Por que você usou combinação? Para contar cada grupo escolhido uma única vez, é isso que a combinação conta. Após escolher a cor vermelha, eu tenho que escolher agora a cor azul. Mas veja, se eu já realizei esse evento, então eu já escolhi 4, não importa quais 4. Portanto, resta-nos agora 8 vagõezinhos para pintar na cor azul, escolhendo 3 deles. Então, eu multiplico pelo princípio multiplicativo, eu tenho que fazer a escolha do vermelho e a escolha do azul. E do azul, eu tenho agora 8 vagões, porque eu já pintei 4, e eu tenho que escolher 3 para pintar na cor azul. E, vezes, novamente, princípio multiplicativo, agora eu tenho 5, porque eu tinha 8, mas já pintei outros 3 na cor azul. Então, agora eu tenho 5 e vou pintar 3 na cor verde. Então, combinação de 5
escolhe 3. E, por fim, agora eu tenho apenas 2 vagões e vou escolher os 2 para pintar na cor amarela. É necessário escrever? Sim, é necessário. Tudo que você conta, é importante você registrar que contou. Então, combinação de 2, escolhe 2. Essa combinação vai dar 1, né? Porque são os 2 restantes. É necessário escolher sim e é necessário colocar aí. Muito bem, aí alguém poderia dizer assim, mas aqui você pintou primeiro de vermelho. Gente, não tem primeiro de vermelho. Na verdade, essas combinações multiplicadas, elas fazem a permutação entre todas as cores. Como assim? Assim, ó, de 12 escolhe 4, quer dizer que eu escolhi qualquer um, quaisquer 4 no caso, né, dos 12. Então eu posso ter escolhido em qualquer ordem, ou seja, 12 escolhe 4, eu tenho todas as possibilidades de pintar todos os grupos aqui, todos os quartetos de vermelho. E assim, o que sobrar, eu pinto da cor, qual que é a cor? Azul, depois eu pinto verde, depois eu pinto amarelo. Em palavras fáceis, isso aqui já está fazendo todas as configurações possíveis para pintar nas cores que foram pedidas. É só multiplicar as combinações. E isso aí está na nossa alternativa E de helicóptero. E já fechou. Vamos ler mais um e resolvê-lo na lousa. E aí a segunda e última questão de combinatória que apareceu no Enem 2019, questão 160 da versão amarela da prova, diz o seguinte: durante suas férias, 8 amigos, já é importante grifar que são 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, olha só, 2 amigos escrevem com a mão esquerda, são canhotos. Ok. Decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores que sejam canhotos. Então, veja, ó, nenhuma dupla. Então, não pode ocorrer dupla com 2 canhotos. Ok. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, a pergunta é: quantas maneiras para formar as duplas? Alternativas estão aí. Vamos resolver organizando isso lá na lousa. Muito bem. Tá aí o enunciado. Eu organizei os dados aqui de uma forma que favoreçam a boa resolução do exercício. Então, veja. Nós temos 8 amigos, mas eu não vou pensar em 8. Eu vou pensar em 2 canhotos, 6 destros. 2 grupos bem separadinhos, distintos, né? De 2 canhotos e 6 destros, e não 8, como um grupo só. E aí os canhotos eu chamei de A e B para que eu tenha certeza que eles são diferentes. E aqui C, D, E, F, G, H, os 6 destros, porque também eu tenho que ter certeza que entre eles são diferentes, mesmo sendo destros. Beleza. E aí tem uma restrição forte, ó. Restrição: não pode ter dupla com 2 canhotos. Então eu tenho que tomar cuidado para fazer essa contagem. Nós vamos separar esse exercício, então, em 2 eventos bem definidos. Quais são os eventos? Evento 1, escolher as 2 duplas, cada uma com 1 canhoto. Então, primeiro vamos formar as duplas nas quais tem 1 canhoto, porque isso é uma restrição, então eu conto isso primeiro. Então, vamos lá. Escolher as duplas que tem o canhoto. Então, duplas com 1 canhoto. Esse é o evento 1. Duplas com 1 canhoto. E aí a gente pode fazer isso de uma forma tranquila, usando o princípio fundamental da contagem, assim, ó. 1, 2, essa é a primeira dupla que tem 1 canhoto. E 1, 2, essa é a segunda dupla que tem 1 canhoto. Então, assim, como os canhotos são diferentes, eu já posso fixá-los aqui, não preciso ficar pensando na contagem deles. Então eu faço assim, ó. Ô Antônio, você é canhoto? Separa aí. Ô Bernardo, você é canhoto? Separa os 2. Cada um de vocês olha lá para os 6 e escolhe 1. Então, quer dizer, esse, eu vou colocar 1 aqui, e esse 1, já foram escolhidos. Então, 1. Aí, o Antônio olha lá para os 6 destros e escolhe um deles. Então, ele tem 6 possibilidades. E o Bernardo olha agora para 5 destros, porque o Antônio escolheu 1, e aí sobram 5 possibilidades para o Bernardo. Eles são disjuntos, distintos, separadinhos, bonitinho. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é só
eu multiplicar, eu tenho 30 possibilidades para escolher duas duplas com um canhoto cada uma nessa distribuição. O segundo passo, segundo evento, é escolher as outras duas duplas. Então, vou colocar assim, ó, demais duplas, né? Porque nós já escolhemos os canhotos. Então, demais duplas. Toma cuidado aqui, porque vai acontecer um fenômeno que acontece bastante em questões do Enem. Quer ver? Bom, provavelmente muita gente faria simplesmente assim, ó. Agora eu tenho 4 pessoas, porque das 8 que eu tinha, 4 já foram escolhidas. O canhoto, 2, mais 2 destros. 4 já foram. Então a pessoa fala assim, bom, escolher uma dupla. A dupla CD e DC é a mesma dupla. Então eu tenho que escolher a dupla e contar uma vez só. Isso se conta com combinação. E aí a pessoa vai lá inocentemente e faz combinação de 4, escolhe 2. Pronto, formei uma dupla. E combinação de 2, escolhe 2. Tem gente que nem escreve a combinação de 2, escolhe 2, porque fala assim, se já escolheu uma dupla, por que eu tenho que pensar na outra? É o que sobra. Mas cuidado, porque veja, 4 tomada 2 é 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial e 2 tomada 2 dá 1. Só que aí 4 tomada 2, se você fizer a conta direitinho, ó, 4 vezes 3 vezes 2, dividido, não precisa colocar vezes 1, né? Dividido por 2, 2 aqui, simplifica 2 vezes 2, 4 com 4, isso vai dar 6. Eu vou te mostrar o que são essas 6. Então esse 6 que deu aqui, que é 6 vezes 1, né, no caso, que dá o próprio 6, esse 6 aqui, vamos ver o que representa. Pensem, 2 desses destros já foram escolhidos. Então vamos supor que o C e o D já foram. Então essa combinação de 4, 2 a 2 é só sobre esses últimos 4 aqui. Então o que seria esse 6 que é escolher a primeira dupla com os 4? Eu poderia fazer o E com F, o E com G, o E com H, o F com G, o F com H e o G com H. Isso aqui é a quantidade de duplas que eu posso formar primeiro, 4 tomada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é a resposta dessa conta aqui, que no fim vai dar 6. Esse 1 é porque, se eu pegar o E com F, a outra dupla que eu vou formar vai ser o G com H. Se eu pegar o E com G, vai ser o F com H. O E com H vai ser o F com G. Se eu peguei o F e o G, vai ser o E e o H. Se eu peguei o F e o H, vai ser o E e o G. Se eu peguei o G e o H, vai ser o E e o F. E aí eu quero te mostrar uma coisa. Quando eu multiplico duas colunas assim no princípio multiplicativo, do mesmo espaço amostral, ou seja, dos mesmos 4 que eu escolhi, acaba que eles permutam, porque eu mostrei. O princípio multiplicativo usa inclusive para fazer permutação, que é trocar de lugar. Aí veja que a gente contou, ó, EF, GH, mas a gente contou também GH, EF. Observem que isso aqui é a mesma configuração, como quem diz, primeiro escolheu EF, depois GH, ou primeiro escolheu GH e depois EF. O que mudou? Não foi a mesma escolha dessas duas duplas? Então dessas duas eu tinha que contar apenas uma. Acontece de novo, ó, EG com FH, aqui apareceu de novo, só que na outra ordem, o FH com EG. O EH com FG apareceu de novo aqui. Então, na verdade, eu não tenho 6 escolhas possíveis. A permutação entre as duplas, uma dupla, duas duplas, não deveria ser considerada. Então, tem que dividir no final. O número de opções aqui vai ser a combinação de 4, 2 a 2 e a combinação de 2, 2 a 2 dividido por 2 fatorial para não ser ordenada essa partição em duplas. Então vai dar 6 dividido por 2 e isso dá 3. Conclusão, eu tenho que escolher a primeira dupla, que é a dupla, duas duplas, né, com canhotos, e eu tenho que escolher as demais duplas. Como eu tenho que fazer esse evento e o outro, portanto, o número de possibilidades final vai ser 30, que é escolher as duas duplas com canhoto, e vezes 3 opções para escolher as demais duplas. E aí, 30 vezes 3 vai dar 94.
cuidado com essa ideia de partição ordenada ou não ordenada. Essa é não ordenada porque dupla, de novo, FE, GH e GH, FE e F é a mesma dupla. Tem que tomar cuidado com isso, é um detalhezinho aí que o Enem cobra bastante. Muito bem, é isso, queridos. Precisa estudar mais análise combinatória, porque é um assunto muito amplo, muito denso, precisa treinar bastante, interpretar as questões, e aí tem outras provas anteriores, fiquem à vontade para visitá-las, mas é preciso ter um estudo mais aprofundado. No Enem 2019, foi isso aqui que apareceu, espero que tenha dado uma pequena ajuda aí. Não se esqueça, mais uma vez, inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais, ative as notificações, isso ajuda na produção de novos materiais. Então é isso, fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.